né, as crianças aí, observado até em casa ou na escola também. É muito importante o feedback dos educadores. E para bater esse papo comigo, claro, esse papo de mãe, vamos dizer assim, né? Estou aqui com a Edi, que já é de casa, né, Edi? Boa tarde. Edi pros íntimos, já tô aqui, olha. Olha que gostoso. Muito gostoso, a gente adora ter você aqui, justamente para poder ajudar quem está em casa, né? E quando a gente fala de TDAH, queria explicar para o pessoal de casa o que é, como a gente pode entender numa linguagem mais clara, simples. O TDAH, ele é um dos transtornos que nós temos do desenvolvimento. Então, vamos deixar claro que não é doença. Muitas pessoas acham que é doença, por isso que tem algumas pessoas que rotulam, discriminam. Sim, mas verdade. É um transtorno. Ele não tem cura, mas ele tem tratamento. Olha, muito importante. Tá? Então, são algumas questões bem específicas desse transtorno. Como diz o nome, TDAH é o transtorno de atenção e de hiperatividade e impulsividade. Perfeito. Crianças e adultos também. Tem muitos adultos diagnosticando tardiamente. Olha, tá, que interessante. Já a gente vai falar dessa parte aí dos adultos, mas eu queria começar falando o seguinte: como então identificar quais os primeiros sinais? E tem uma idade que começa a surgir? Sim, a gente sempre na idade escolar é onde a gente começa a perceber alguns transtornos, distúrbios, dificuldade de aprendizagem, né? Porque isso vai afetar a vida da criança como um todo. E na fase escolar a gente identifica por algumas questões voltadas à aprendizagem. Então essa criança tem dificuldade na memória, ela tem mais dificuldade para aprender, para prestar atenção. E alguns casos que é mais comum, que todo mundo fala muito da hiperatividade, aquela criança muito enérgica que não para no lugar. Só que nem sempre é TDAH, então por isso precisa investigar. E realmente, assim, procurar ajuda também de um profissional, sim, né? Sempre. Que no caso é um psicólogo? Não. Quem pode dar laudo sempre é a área da saúde. Então isso é um engano muito grande. Ou um neuropediatra, ou um neuropsiquiatra, ou um próprio psiquiatra. Olha, que interessante. Tá? Então, assim, de preferência psiquiatra, porque vai trabalhar a questões mentais. Perfeito. Nós temos aqui até algumas telinhas pra gente entender. Olha, este é o seu cérebro e este é o seu cérebro com TDAH. É exatamente isso que a gente pode, uma linguagem que a gente pode entender como funciona. Exatamente isso. Nós temos no nosso cérebro normal, né, muitos pensamentos que é ligado à mente. O cérebro tem essa função de pensamentos, de ideias. E o TDAH, isso é 3, 4, 5 vezes maior. Olha então, imagina o tanto de ideia que você tem em uma fração de segundo, de minuto. O TDAH, e a potência disso é muito maior. O que difere? Essas ideias, elas são produzidas no nosso frontal, na parte frontal do cérebro, que faz a sinapse com as outras áreas, de linguagem, de comunicação. No TDAH, ele não passa por esse filtro. Então, ele não consegue organizar esse pensamento e tem uma velocidade, uma produção de pensamentos demasiado. Perfeito. Próxima tela aqui pra gente conversar um pouquinho. Existem tipos, então, olha. Sim. Tipo predominantemente... Olha, tem uma mosquinha invadindo aqui hoje. Trouxe de Bastos, então. Trouxe de Bastos? Inclusive, beijo pro pessoal de Bastos. Ó, leva de volta depois com você, então. Quase que ela entrou aqui na minha boca. Olha só. Tipo predominantemente desatento, o tipo hiperativo e impulsivo e o tipo combinado, que é um pouquinho de cada. É muito importante a gente falar um pouco disso, né? Porque, assim, nem toda criança que é hiperativa, ela é desatenta ou vice-versa. Como funciona isso? Exatamente dessa forma. Então, assim, por isso que também a importância de qualquer transtorno, nós identificarmos individualmente a criança. Nenhum TDAH vai ser igual ao outro, tá? Perfeito. Então, e a hiperatividade, é legal nós falarmos que nem sempre será de comportamento físico. Então, não é porque a criança, ela se mexe muito, ela não para, ela tem TDAH. Porque isso pode ser uma hiperatividade mental. Olha só. Tá? Então, assim, também tem esse caso. E o mais complexo, que seria o nível 3 aí, quando tem os dois transtornos juntos. E assim,
assim, aquela coisa, né? Criança é criança, né? Então, assim, a criança, ela muitas vezes tem essa energia também de criança. Ou então, às vezes, acaba se distraindo. Então, é muito importante a gente frisar isso também. Que, às vezes, nem tudo vai ser o TDAH. Por isso que a importância do diagnóstico em si, né? Mas sabe que é uma coisa interessante? Esse dia eu estava falando com isso com o meu público, professores e famílias que me procuram muito. Hoje em dia, por conta da cultura e da sociedade, nós temos também muita falta de limite nas crianças. Verdade, exatamente. Então, às vezes, um comportamento inadequado ou essa agitação, às vezes é só questão de limite, de falta de alguns controles aí para essa criança. Com certeza. Olha só, não sai daí, depois do intervalo a gente continua o nosso bate-papo. Aproveita, atenção mamãe, papai, envia aqui a sua dúvida pra gente, o WhatsApp tá liberado, tá? Você tá passando aí alguma dificuldade com o seu filho, né? Quer a nossa ajuda aqui, a gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? Então depois do intervalo a gente continua o nosso bate-papo aqui, não sai daí. De volta aqui ao vivo, batendo o nosso papo do dia, que é pra você mamãe, você papai observarem as suas crianças, né? E a gente falou aqui bastante dessa questão de observar, né? Quando a gente fala aí do papai e da mamãe, mas e o papel do educador, do professor dentro de sala de aula é muito importante, né? E dentro da sala de aula, como a gente pode observar isso? Sim, nós temos que lembrar que a criança, ela precisa de um adulto responsável, seja na escola o professor, seja em casa a família. Mas na escola vai começar a aparecer alguns sinais que normalmente a escola sinaliza e solicita à família que procure um profissional para um diagnóstico. Por quê, Samara? Porque o diagnóstico do TDAH, dos transtornos, ele não é laboratorial. Ele é clínico. Então, assim, não tem um exame que eu vou lá, faço uma ressonância, tiro um sangue. Não, então a gente tem que analisar a história da criança e justamente isso. Muita falta de atenção são alguns sintomas. Perfeito. Esquece muitas coisas rapidamente, começa a fazer, não termina algumas atividades, começa muitas coisas ao mesmo tempo, não termina nenhuma. Esse comportamento hiperativo de agitação também pode ter corporal ou pode ser mental. A falta de atenção, de falta de interesse. Às vezes a criança, ela tem reclamação na escola que a criança não gosta de estudar, não quer fazer. Pode ser um TDAH. Olha... Porque aquilo, ela não consegue se concentrar por causa da atenção. Que interessante. E essa criança, uma vez que diagnosticada com TDAH, de repente os coleguinhas, algumas pessoas acabam sabendo. Você acha que pode gerar bullying na escola, por exemplo? Gera. E como lidar com isso? Infelizmente, porque todo mundo associa o transtorno como doença. Olha. Como eu falei lá no primeiro quadro, não é uma doença, tá? Então, tem muito preconceito, sim. Acaba excluindo essa criança. E normalmente a família fica muito transtornada quando recebe diagnóstico. Não aceita. Vezes, né? Mas isso é totalmente possível de conviver, ter sucesso. A gente conhece pessoas famosas, bem-sucedidas, com transtorno e também outros transtornos. Você conhece alguém com TDAH? Olha, assim, não sei se eu conheço. Eu? Se quiser descobrir ao vivo que eu tenho TDAH. Eu tenho TDAH. E isso não impede nada, né? Então, sou professora, dou aula, escritora, psicopedagoga, né? Então, tô aqui conversando com vocês. Olha. O importante é diagnosticar o quanto antes. Nem todo TDAH precisa de medicação, tá? É importante falar isso. Mas quando precisar, isso vai ajudar não só na escola, na vida como um todo. Então, ele precisa de rotina, de organização e controlar esse pensamento, essa demanda de pensamento. Perfeito. E olha só, é muito interessante a gente apontar isso mesmo, né? Que é uma pessoa que tem uma vida normal, né? Tem sucesso e tudo mais. Eu já tava achando que eu tava descobrindo ao vivo que eu tinha TDAH. Sou eu. Mas olha, eu não sei, enfim, nunca fui atrás de diagnosticar. Mas você acha que é normal, assim? Faz parte da vida do ser humano também, que às vezes é tão corrido. Até vi um vídeo esses dias na internet que é assim, a gente começa a fazer uma coisa, já vai em outra, tal. Então, às vezes até com a correria do dia a dia, tudo. Ou então aquela criança que é muito atarefada, como a gente já conversou anteriormente, aquela criança que faz balé, natação, aula de matemática, não sei o quê. Muita coisa assim também pode desencadear isso, ou então ser confundido? Não, pode ser confundido. A causa, 76% é genético. Genético mesmo? É genético. E aí pode ser adquirido na gestação com algumas doenças, algumas questões. A gestação é muito importante.
diferente, né? Perfeito. Mas uma coisa é importante você dizer, porque eu recebo crianças, que eu atendo crianças, esse público, né, para a questão de alfabetização e ajudar nesse processo que está em defasagem. As mães colocam principalmente TDAH em muitas questões. E ele geralmente precisa de tempo menor, de atividades menores na escola. Por exemplo, eu tenho uma criança com TDAH e dislexia que eu atendo, e a escola mandou, pais atentem a isso e professores também, uma tarefa de cópia de 6 páginas do livro. Olha. E uma atividade de fazer o número de 1 a 750. Nossa. Então, isso para um TDAH é muito frustrante, porque ele vai começar, Samara, ele não vai terminar. Olha porque só. para ele tem que ser atividades curtas, com tempos curtos, porque ele precisa de dopamina, ele precisa ter muito estímulo, ele precisa estar muito interessado para ele começar e terminar. Perfeito. Porque a produção de dopamina em nós, TDAH, ela é defasagem. Olha, então muito bom ter essa atenção especial, né? Exato. Ou fazer algo voltado especificamente para aquela criança, né? Exato. Na escola tem que cuidar disso na alfabetização. Faz não muda a total atividade, diferença. não muda nada. São apenas ajustes e é normal que vai seguir. Perfeito. Agora, o que difere isso que você citou e um TDAH? Quando isso que você falou, que a gente começa muita coisa e eu correria do dia a esqueço. dia. Então, não é qualquer esquecimento. Isso tem que estar prejudicando a pessoa significativamente. Perfeito. Então, não é qualquer esquecimento, não é qualquer agitação. Por isso que é clínico e precisa ser investigado. Às vezes não, às vezes só está sobrecarregado de algumas coisas. Perfeito. Eu queria tentar agora ajudar essas mamães que estão aqui participando, muitas perguntinhas já chegando. A Aparecida Martins de Sagres, ela tá falando assim: meu netinho foi ao neurologista e o neurologista disse que ele é hiperativo, mas ele agora tá se batendo no rosto e se arranhando. Ela quer saber o que ela faz, se ela continua com o neurologista ou se ela procura um psiquiatra. O que você pode ajudar ela nesse sentido? Na verdade, nesse caso, talvez não seja só o TDAH, porque a gente tem comorbidade, Samara, Olha. tá? Então, assim, pode ter algum outro transtorno, pode ter alguma outra coisa que está gerando isso. E, normalmente, eu sou analista do comportamento, nós tratamos isso como comportamento. Então, a gente tem que tirar um comportamento inadequado e colocar um comportamento adequado. Mas, como ela já tem alguém cuidando, seria interessante levar esse quadro novo que apareceu, certo? E buscar terapias para isso. Perfeito. Comportamentais. Perfeito, já vai ajudar bastante. Uma dúvida aqui também frequente, várias pessoas mandaram perguntando se o TDAH pode deixar a criança agressiva. Estão perguntando aqui também. Tem alguma relação ou não? Às vezes pode, sim. Por quê? Porque ele não consegue se controlar e se organizar nisso. Então, principalmente a criança é muito cobrada. Né? É verdade. Então, comparado, nessa situação da escola que eu falei, né? E a gente tem uma lei nova de 2021, Samara, de TDAH, onde fala que essa criança tem direito de acompanhamento integral. Que legal! Tá? Então, muito assim, importante, é muito utilidade importante pública. Então, quanto mais nós ajudarmos a criança a se organizar mentalmente, por isso que é bom rotina na escola, rotina em casa também. Então, ele saber o que ele vai começar a fazer, a ordem das coisas, não colocar tantas tarefas, isso é porque a gente tem um desregulamento emocional. Então, sensorial também, essa desregulação é característica do TDAH, pode ser sim. Perfeito. Olha, a Silvia está dizendo assim que a filha dela tem 12 anos, foi diagnosticada com déficit de atenção e ela está falando que ela sofreu muito na escola, que as amigas se afastaram, que ela fica muito sozinha. Olha só o depoimento de uma mãe e a mãe sofre junto, né? É que o TDAH depende, vai ter vários comprometimentos em algumas situações, até em relacionamento de casais, em vários setores. Olha. Samara. Então, por isso que é importante não pensar só na escola, mas na vida toda. Achei bem interessante uma outra pergunta. A nossa telespectadora não deixou o nome, mas ela tá falando que ela foi diagnosticada também com TDAH. Ela falou assim que se identificou, que ela faz tudo, também tem uma vida brilhante. Ela tá dizendo que ela está gestante de 8 meses. Ela quer saber assim se a filha dela, quando nascer, pode ter. Sim, pode ter. E a probabilidade, se o casal tiver, então é maior. Olha só. Tá, mas é genético. Sim. Mas é o que a gente falou, né?
né? O importante é identificar, o importante é dar uma atenção para essa criança, né? E mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Eu acho que a gente não tem que ter vergonha de dizer, eu disse aqui publicamente, né? Você nem sabia, eu fiz uma surpresa. E mostrar o quão é possível, né? Então, quanto mais nós nos entendemos TDAH, e a criança também se entende, a família, quem está cuidando, o professor, mais nós conseguimos ajudar essa pessoa. Então, eu me conhecendo mais, porque eu também descobri tardiamente. Olha, então, com quantos anos você descobriu? Não faz muito tempo, porque eu estava com tratamento com uma psiquiatra e eu falava assim, como eu trabalho com isso, eu faço o teste em mim. Olha, eu tenho. Ela falava, nada, tira isso da sua cabeça. Eu tenho, doutor, eu tenho. Então, eu mudei de psiquiatra. Eu mudei e quando eu fui sem falar nada. Eu falei, quero só ver, né? Aquele negócio que a gente vai testando no médico. E foi no alvo. Ele falou assim, TDAH. Então, assim, eu identifiquei porque eu trabalho com isso. Que interessante. Então, eu comecei a me entender em algumas coisas que eu me irritava muito fácil. Então, assim, irritabilidade também é muito comum. Eu comecei a me entender. Então, quando vem alguns sintomas, algumas coisas, eu paro e penso, não, é disso, então eu preciso me organizar. Que interessante. Olha, muito obrigada por ter dividido isso com a gente também. Tenho certeza que é exemplo, né, inspiração para quem está em casa também. Eu conversei com a Edilane Geres, que é psicopedagoga, pedagoga, especialista em comportamento, escritora, né? Mãe, tem TDAH. Tem TDAH diagnosticada e está aqui, olha, brilhantemente contribuindo, né, para com o nosso programa. Edi, obrigada. Até a próxima. Depois do intervalo, tem ela, Mari Cotini, com várias dicas aqui de moda pra você, viu? Não sai daí. Quarta da Carne Proença Supermercados. Tudo com a procedência do açougue do Proença.